Deixa eu conversar com você. Talvez você, o que eu vou falar aqui hoje, talvez você não tenha ouvido ainda da maneira como eu vou falar. Mas eu entendi que eu poderia falar sobre esse assunto, porque nós estamos num aniversário. Estamos no primeiro ano. E qual a expectativa do aniversariante e daqueles que vão à festa do aniversariante? É que ele viva muitos anos de vida, não é verdade? Não é isso? Você não vai numa festa de aniversário para se despedir, dizendo, olha, infelizmente, o próximo ano não vai ser assim. Né? Foi muito bom estar com você. Ninguém faz isso no aniversário, né? Pelo contrário, se profetiza muitos e muitos anos de vida. Não é verdade? Então, o aniversário, ele é um ambiente em que se profetiza vida, que se cria expectativa de muitos anos vindouros. E ora-se, fazem orações pelos 10 anos que virão, pelos 20 anos que virão, pelos 100 anos que virão, né? Porque o aniversário é uma expectativa de vida. E eu quero conversar com você hoje sobre promessas. E eu quero citar, pelo menos, firmar em uma promessa que a Bíblia tem para nós e que talvez não nos atentamos para isso. Não damos atenção a isso e por isso não implicamos em fé nisso. Não depositamos fé nessas coisas. Todos os avivamentos da história, todos eles da história, todos os avivamentos que já ocorreram, eventos, impactos de avivamento, movimentos do poder de Deus em alguma geração, em alguma localidade, eles criaram mudanças. Eles trouxeram mudanças. Por exemplo, em Jerusalém, o avivamento que ocorreu em Jerusalém mudou. Houve uma transformação da forma de cultuar a Deus, de adorar a Deus. Afinal de contas, estava fresquinha a nova aliança. E assim vai. Todos os avivamentos eles provocaram mudanças sociais, mudanças comportamentais, mudanças eclesiásticas, mudanças denominacionais, mudanças das mais diversas formas. E nós estamos num avivamento, a nossa geração do século 21, nós estamos vivendo um avivamento. O Brasil está num grande avivamento. Amém? Não vamos viver um avivamento, já estamos num avivamento. E eu estava pensando, Deus, qual é a mudança que esse avivamento recente, esse avivamento contemporâneo vai trazer ou está trazendo? E o Espírito Santo tem colocado no meu coração que a grande mudança é a mudança da mente. Esse mover de Deus, essa revelação que Deus está trazendo, nesse avivamento que nós estamos vivendo hoje, ele veio para mudar a sua mente, transformar a sua mente. E de todas as mudanças, e do maior impacto que você vai sofrer, que você vai ser impactado com esse mover de Deus nesses dias, você vai perceber que a tua mente vai ser transformada. Já está sendo transformada. Vai passar por grandes mudanças. E nós estamos num processo de transformação da mente. Abra sua Bíblia ou acompanhe no telão. O livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, Deus faz uma promessa. Isso é o contexto pós-dilúvio, onde o dilúvio veio sobre a terra, matou todos os homens, exceto 8, e Deus recomeça, e Deus diz assim, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. 120 anos. Deus estabeleceu um prazo de vida. Deus estabeleceu um limite de vida para o ser humano. Isso pós-dilúvio, Deus diz, o homem vai viver 120 anos. Esse é um período, esse é o tempo que Deus estabeleceu. O dilúvio, você conhece a história, caso contrário, depois você pode estudar a história de Noé e todo o movimento de Deus através do homem, Noé e sua família. O dilúvio veio para assolar, o dilúvio veio para dar fim a um tempo e dar início a outro tempo. E nesse reinício, Deus disse, eu tenho uma promessa, eu tenho um juramento, eu tenho uma liberação para o homem, 120 anos. 120 anos. Deus colocou um tempo para eu viver. E o tempo que Deus coloca é 120 anos. Agora, continuando, vamos avançando.
Quando a Bíblia fala de Moisés, um homem que viveu sob a lei, um homem que viveu no mover da lei, um homem que foi o precursor, o responsável pela lei, a Bíblia diz que Moisés viveu 120 anos. Deuteronômio 34:7 fala disso. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, olha só a morte desse homem, com 120 anos de idade. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. 120 anos em pleno vigor, em plena força, nem óculos usou, nem para a distância. O braço dele não precisou esticar. No período de lei, no período de regras, no período de julgamento para aqueles que para aqueles que desobedecessem à lei, Moisés viveu 120 anos. Agora, preste atenção, tempo de lei, tempo de jugo, quanto mais eu e você, que estamos sob a graça de Deus. Vocês estão aí, igreja? Queridos, a Bíblia diz que os seus olhos não se abateram, nem sua força natural. A Bíblia diz que esse homem tinha vigor. Abraão, Gênesis 25. Abraão viveu, deu certo. Aleluia. Abraão viveu 175 anos. 175 anos. Se você percebeu o versículo 8, morreu em boa velhice. Não estava na cama, não estava sendo alimentado por sonda, não estava andando em cadeira de roda, não estava vegetando, em boa velhice. Quantos querem isso para a sua vida? Em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Viver 120 anos. Querido, você e eu disse que talvez você não ouviu isso ainda, talvez eu esteja pregando alguma coisa que você ainda não ouviu. Agora abre o teu coração. Estamos num aniversário, e aniversário a gente profetiza longevidade, amém? Você está num ambiente em que a palavra está sendo liberada no teu coração. Você pode viver 120 anos. Amém, receba mesmo, né? Agora, há uma razão, e talvez, não sei, mas talvez há uma única razão, porque os homens não conseguem alcançar isso. Porque os homens não conseguem desfrutar e acabam morrendo antes desse tempo. Acabam sendo privados dessa promessa. É Salmo 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Detalhe desse salmo que nós já conhecemos. Talvez você já reivindicou a promessa desse salmo na tua vida. Talvez você já orou esses salmos. Esse salmo é de Moisés. Moisés escreveu esse salmo. E Moisés, ao escrever esse salmo, ele está se igualando, ele está se relacionando com o povo de Israel, os filhos de Israel no deserto. E esse salmo, ele tem um contexto. Esse salmo tem um contexto. Agora, Moisés viveu 120 anos. E ele está falando aqui de 70. E para aqueles que são mais ousados, para aqueles que são mais dispostos, aqueles que estão com mais energia, chegam a 80 com muito sofrimento. Mas alguém que diz, eu vivo 120, mas há uma condição de 70, quer dizer, Deus disse 120, mas agora o homem vem e reduz para 70, baixou, diminuiu o teu prazo, roubou alguns anos de nossas vidas. Moisés está dizendo isso. Se vivermos 70 ou 80, o Salmo está dizendo, muitos de nós consideramos isso uma vida longa. Consideramos isso, poxa vida, se eu chegar aos 80, uau, vivi bastante, né? Mas algumas coisas aconteceram durante o tempo em que Moisés viveu.
lá no deserto. Vamos ver o versículo 7. Olha só o contexto desses salmos. O salmo está dizendo: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Versículo 8. Conheces a nossa iniquidade, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Versículo 9. E todos os nossos dias passam debaixo do teu furor e vão-se como um murmúrio. Moisés está relatando como que esse povo está vivendo no deserto. Como esse povo está vivendo esse período. Os anos de 120 foram reduzidos para 70 e no máximo 80. Por quê? Porque esse povo estava debaixo de um jugo de ira de Deus. Esse povo no deserto, esse povo no Antigo Testamento, esse povo estava debaixo de o pecado deles era exposto diante de Deus todos os dias. Deus olhava diretamente para o pecado deles. Deus olhava diretamente para as iniquidades deles. Eles não tinham o que nós temos, que é o sangue do cordeiro, eles só tinham sangue de um animal, sangue de bodes, sangue de cabritos, sangue de animais. E a Bíblia diz que isso não apagava, isso não aplacava a ira. E a ira de Deus, os olhares e o furor de Deus sobre aqueles homens foi reduzindo a força, foi retirando o vigor, e esse povo foi morrendo cada vez mais cedo. E Moisés disse: alguns vivem 70 e outros 80, mas é com muito murmúrio, é com muito sofrimento, é com muita dor. Eles estavam expostos à ira de Deus, estavam todos debaixo da ira. Você pode, preste atenção aqui, agora preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode entender, ou passe a entender agora, quão importante é o Evangelho para nós. Quão valioso é o Evangelho que nós temos. Talvez a posse mais preciosa que eu e você temos é o Evangelho em nossas mãos. Porque a ira de Deus estava sobre esse povo. E esse povo estava debaixo de condenação. Versículo 11 de Salmo 90 diz assim: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Moisés está dizendo isso. Aquele povo vivia com um senso, com uma consciência da ira de Deus. Todos os dias o pecado deles estava diante de Deus. Todos os dias eles estavam sendo condenados diante de Deus. Todos os dias eles tinham a mentalidade de que Deus ia pesar a mão, de que Deus ia puni-los, de que Deus ia condená-los, de que Deus ia consumi-los. E essa promessa foi reduzindo, e os anos de vida foram se reduzindo, e as pessoas foram minguando, e começaram a viver cada tempo, cada vez menos, cada dia mais curto. Agora uma pergunta. No Velho Testamento, nesse período, havia uma ira exposta de Deus. Eles estavam diante da ira de Deus todos os dias. Hoje, Deus está irado? Não estamos certos disso, né? Deus está irado com os crentes hoje? O que acontece com o mundo? Não acontecem muitas coisas no mundo? Deus está irado com o mundo hoje? Deus está irado com o mundo hoje? 2 Coríntios 5, vamos ler o texto. 2 Coríntios 5, versículo 19, diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Vocês estão aí, igreja? A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, reconciliou com ele o mundo. O mundo passou por um processo de reconciliação em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que agora não são mais contados os pecados cometidos. Deus tem dado a nós a palavra da reconciliação.
para falarmos essa palavra, para pregarmos essa palavra. Nós estamos reconciliados com Deus. Deus não está mais furioso com você. Amém? Deus não mais está irado com você. Deus não está mais com o furor da sua ira direcionado para você. A vida no deserto, a vida no povo de Israel foi reduzida de 120 anos para 70, porque eles estavam debaixo de ira, estavam debaixo de furor, estavam debaixo de juízo. Mas eu não estou mais. Você não está mais. Há uma reconciliação, o processo de reconciliação foi ativado em Cristo Jesus. E nós precisamos crer nisso. O que você está querendo dizer, Kelsey? Eu quero levar você a crer na promessa de Deus. Eu quero levar você a entender o processo que Deus tem para a minha vida e para você. Deus tem uma vida longa para você. Amém? Agora veja só. Deus diz. Deus faz uma obra tremenda. E Deus diz. E Ele começa a profetizar. E Ele diz assim: esses dias são como os dias de Noé. Como foram nos dias de Noé? Isaías 54. Ele diz assim: para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé, interessante, não são as águas do dilúvio, mas são as águas de Noé, nunca mais tornariam a cobrir a terra. Olha o que ele está falando. Como nos dias de Noé. Para mim, esses dias são como esse. Eu estou jurando, eu estou comprometendo que eu nunca mais vou cobrir a terra com a minha ira. De modo que agora, jurei não ficar irado contra você. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: fique tranquilo. De modo que agora, jurei. Deus está jurando. Deus está fazendo um juramento. Qual que é o juramento? Não ficarei irado contra você e nem tornarei a repreendê-lo. Aleluia! Agora, Isaías 54. Isaías 54, ele vem depois de Isaías 53, amém? Certo? 53, 54, 55 e assim sucessivamente. Isaías 54 vem depois de 53. E o que diz o 53? 53 é um relato profético da obra que Jesus fez. Daquilo que Jesus fez. Isaías, com uma visão profética, ele viu antecipadamente, Deus o levou em tempos futuros, e ele esteve lá no Calvário. E não somente esteve no Calvário, mas ele conseguiu fazer toda a leitura do Calvário, ele conseguiu discernir todo o episódio da cruz, e Isaías 53, ele relata. E depois do relato de Isaías 53, Deus faz um juramento. Vamos dar uma olhada em Isaías 53. Quais são os relatos? Versículo 4 a 5 diz assim: certamente, diga, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos o quê? Castigado. Quem foi castigado? Quem foi castigado? Nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. O castigo que traz o quê? O castigo que traz o quê? Estava sobre quem? Não estava sobre você? O castigo que nos traz a paz, ou que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Vamos ver o versículo 8. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Quem são os descendentes desse Cristo? Olha o que Isaías está vendo. Ele diz: quem é que pode falar de você? Quem é que pode falar algo? Quem é que pode se levantar contra? Quem é que pode levantar uma acusação, uma condenação? E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Queridos, preste atenção e entenda o amor de Deus. Era para você ser esmagado.
era para você ser o alvo da ira de Deus. Mas Deus substituiu, tirou você da jogada e colocou Jesus. E ele diz assim, ó, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole. Quem é a prole do Senhor? Diga, sou eu. Aleluia. Ele verá a sua prole e o que vai acontecer? Prolongará seus dias. 120 anos. Aleluia. Como que nós cantamos? Muitas felicidades. 120 anos. Quantos creem nisso? Amém. E a vontade do Senhor, e olha só o que vai acontecer, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Queridas, preste atenção, Deus viu na sua essência o que Jesus fez. Isaías 53, Deus observou, Deus se conscientizou, aquilo que Jesus fez, e ele diz, agora esses dias são para mim como nos dias de Noé. Eu nunca mais manifestarei a minha ira sobre vocês. E se você não está debaixo da ira de Deus, querido, você está debaixo da graça. E nada poderá te deter, nada poderá roubar você. Queridos, preste atenção. Como nos dias de Noé, Deus está dizendo, eu prometi que nunca mais inundaria a terra. Onde matei todos os homens, nunca mais farei isso. Por causa de Isaías 53, aquilo que Jesus fez por você na cruz, Deus nunca mais julgará você por causa dos seus pecados. Ele já julgou Jesus. Jesus já pagou o preço. Jesus já foi condenado, pois Jesus carregou todos os pecados. No direito, tem uma expressão que é a lei da dupla incriminação. Dupla incriminação. Não sou do direito, mas o Dr. Google, né? Ele me deu uma aula de direito nesses dias. E o que é a lei da dupla incriminação? Fala-se de um erro judicial, de se incriminar a pessoa pelo mesmo erro 2 vezes. E isso é um erro judicial. Então, se você está recebendo a condenação, você está cometendo um erro judicial. Se Deus condenar você mais uma vez, Deus está cometendo um erro judicial. Ele vai estar aplicando a expressão, a lei da dupla incriminação. Porque ele já condenou o teu erro. Você já pagou pelo teu erro. Você já pagou pelos teus pecados. A tua dívida já foi paga. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Deus fez um juramento. Nós podemos viver 120 anos. Muitos cristãos não têm certeza disso. Muitos cristãos não conseguem perceber isso. Mas, queridos, nós estamos num processo de mudança de mente. Amém? Deus está mudando a nossa mente. Durante uma fase da minha vida, no começo até do meu ministério, eu fui muito influenciado por Watchmani. Quantos aqui já ouviram falar do Watchmani? E o Watchmani, ele escreve umas coisas muito loucas. Watchmani, lendo alguns livros dele, você percebe que ele escreveu no ano de 1913, 1930, 1911. Alguns livros dele são muito antigos. Agora, esse homem escreveu coisas para a época dele, muito além, e que hoje nós temos dificuldades de entender. E a influência desse homem na minha vida foi muito forte, e eu louvo a Deus por ter acesso a essas informações. Porque começa a trazer um processo de transformação na nossa mente. E uma das coisas que nós precisamos crer é que Deus tem promessas para nós. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos olhar e entender a bondade de Deus, o amor de Deus. Olha Provérbios 19, 12. Diz assim, a ira do rei. Diga, a ira do rei. Quem é o rei? É o Senhor Jesus. Amém? É o nosso Deus.
Quem é o rei? A ira do rei é como o rugido do leão. Mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Muitas pessoas estão debaixo do rugido do leão. Uau, Deus está irado. Deus vai pegar você. Você não me escapa. Justiça divina, tarda, mas não falha. E já percebeu que nós desejamos o julgamento, desejamos o juízo? Querido, a ira de Deus pode ser como um leão, mas a sua bondade é como o orvalho. Seu favor é como o orvalho. Querido, o seu rei não está mais irado com você. Se ele não está mais irado com você, quem é que vai estar irado? Pedro, quando fala dessa ira, ele diz assim: fique esperto, sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão, rugindo, procurando alguém que o possa devorar. Agora, Pedro relata o diabo como um leão que anda ao derredor da sua presa, rugindo. E quando você assiste esses documentários da vida selvagem, e você percebe o leão, quando o leão está atrás da presa dele, você não vê o leão rugindo. Pelo contrário, ele vai, de mansinho, com as patinhas assim. Nem um pio, silêncio, atrás da relva. E quando a presa menos observa, ele dá o bote. Não é assim? Agora, quando falam do leão que ruge diante da presa, fala de um leão velho, que tem que rugir para mostrar que ele é o rei. Eu sou o rei aqui. Provar o seu valor. Porque ele é velho, ele não tem mais força, não tem mais vigor. E quando Pedro fala que Satanás é como um leão que ruge, Pedro não está falando de um Satanás ameaçador, mas Pedro está falando de um Satanás que perdeu a sua autoridade. E ele ruge para dizer: cuidado comigo, estou aqui, estou na área. Tanto que o texto diz, buscando a quem possa devorar, dizendo o seguinte: ele não pode devorar todos, ele não pode atacar todos, ele não consegue atacar a todos, ele está tentando alguém que caia na cilada dele, que acredite que ele é violento, que ele é irado, que ele é forte, ele ruge como um leão. Ele não pode pegar todos, mas ele meio que seduz alguns. E por quê? Porque ele faz você acreditar que Deus tem ira contra você. Ele faz você crer que Deus tem um juízo para a sua vida. Ele quer fazer você pensar que Deus está irado por você porque você não é certinho, porque você não é correto, você não foi um bom menino, você não foi uma boa menina. E esse rugido de Satanás, Deus diz: a ira do rei é como um rugido, mas a bondade dele é como um orvalho. Satanás está querendo acreditar, fazendo eu e você acreditar que Deus é o rei, é o leão irado contra você. E um monte de gente morre de medo de Deus. Deus está vindo aí, meu Deus, fuja. Se esconde. Falar que Jesus vai voltar para os crentes dizendo: misericórdia, está amarrado. Medo. Tem medo. Mas o leão que ruge não é o teu Deus. O leão que ruge é Satanás, o velho leão que perdeu a sua autoridade. E está buscando alguém para devorar. Que não seja você, querido. Amém? Que não seja você. Há muitos erros, queridos. Infelizmente, muitos púlpitos criaram conceitos de um Deus irado, de um Deus assustador. Ao invés de criar um senso do amor de Deus, as pessoas têm um senso de ira de Deus. As pessoas têm um senso de juízo de Deus. E o senso da ira de Deus tem colocado a vida das pessoas para baixo. Tem desanimado as pessoas. Tem roubado a força das pessoas. Eu caminho com pessoas já há alguns anos. Trabalho, aconselho pessoas, discipulo pessoas, treino pessoas já há alguns anos. E é impressionante como você vê as pessoas fracas diante de desafios, porque elas não têm autoridade em si.
Elas não têm a ousadia em si, porque elas nunca, na mente delas, elas têm o senso do juízo e não o senso do amor de Deus. As pessoas não têm força diante das adversidades. Elas acham que a adversidade é consequência do erro, que Deus está julgando, que Deus está condenando. E muitos aconselhadores, muitos conselheiros, diante da situação, viu, você foi fazer, agora está pagando. E essas palavras, quase que naturais no nosso meio, que se tornaram jargões de aconselhamento, elas vão criando um senso de juízo, um senso de julgamento, e vai roubando de nós o senso do amor de Deus, o senso da bondade de Deus. E todo mal que cai sobre nós, nós achamos dignos desse mal cair sobre nós. E isso tem roubado a autoridade da igreja, tem roubado a ousadia da igreja. Pessoas diante de enfermidade acham que Deus está querendo ensinar algo para você. As pessoas morrem cedo e muitas pessoas, por muitos pastores, muitos líderes, muitos crentes, por não saber o que dizer nessa hora de morte e de dor, eles vêm com aquelas palavras que não sei de onde arrancam, porque Deus colheu uma flor no seu jardim. Já ouviu isso? E nós, não sei como, nós acabamos nos consolando com isso, é verdade. Deus queria uma flor no jardim, então veio e colheu, ele pode, ele é Deus. Agora o filhinho que viu a mãe dele morrer prematuramente, que deixou ele sozinho, ele ouviu falar que Deus levou a mãe dele. Esse garoto começa a criar um senso de uma mentalidade, um senso de ira de Deus, de invasão de Deus, um Deus que me rouba, um Deus que é cruel, um Deus que tira, um Deus que condena. E o fruto disso é uma geração que morre de medo de Deus, uma geração que não vê Deus como um grande pai de amor, mas um Deus que tem uma vara pesada nas mãos. E cuidado com ele, hein? E nós, como não ficamos só para nós essa mensagem, nós conseguimos impartir essa mensagem com o mundo todo. E o mundo tem uma mentalidade de que Deus está lá fora, pronto para pegar ele. Cuidado, Deus está lá fora e vai te pegar. Isso dá liberdade para movimentos, para filosofias, para ideologias confrontarem a palavra de Deus. E o mundo tem criado uma consciência errada sobre Deus. Por quê? Porque nós perdemos a ideia do amor de Deus, que tem promessas para mim e para você em Cristo Jesus. Amém? Amém? Queridos, já vou terminar. Aguentam mais um pouquinho? Amém? Opa, tem uns fãs aí, meu. Jesus ficou irado. Jesus ficou irado. Nós temos um episódio na Bíblia, que é o episódio onde Jesus entra no templo, vira a mesa dos cambistas, põe todo mundo para correr, com um chicote, uma corda, ele começa a chicotear as mesas. E parece que Jesus ficou irado ali. Mas a Bíblia não fala que ele ficou irado. Não tem a expressão, Jesus ficou irado. Mostra uma ação de Jesus. Era até bom ver Jesus irado, né? Podia ver como que é. Então, em João, no capítulo 2, ele narra esse episódio de Jesus entrando no templo, fazendo uma limpa com um chicote na mão. Mas o texto não fala. Nós entendemos que Jesus está virado. Por entendimento, nós até pregamos, Jesus ficou irado ali, chutou todo mundo, jogou todo mundo para fora. Mas isso é a interpretação nossa. Mas, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, até onde eu sei, até onde eu entendi, é a única citação que fala que Jesus ficou irado. É a única, em todo o Novo Testamento. Só uma vez, nos Evangelhos é citado que Jesus ficou irado. E o contexto é esse. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, doentes. Depois Jesus lhe perguntou, o 2, vai seguindo aí, por gentileza. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente. Veja bem, vamos entrar no contexto. Jesus no templo, um homem com a mão doente.
E detalhe, era sábado. Os fariseus e os doutores da lei perto de Jesus, de olho. E eles estavam fazendo o quê? Por que eles estavam olhando em Jesus? Uma pergunta. Eles duvidavam que Jesus podia curar? Não, eles sabiam que Jesus curava. Então o que eles estavam lá olhando? Qual era a expectativa deles? Estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Vamos no próximo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Versículo 4. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Que diremos, pois? Não sabemos. Por que eles ficaram em silêncio? Porque eles queriam um motivo para pegar Jesus. Queridos, preste atenção. O jogo ali não era se o homem ia ser curado ou não. Se o homem ia ser abençoado ou não. Se o homem ia ser livre daquele mal ou não. Se o homem ia ser tomado pelo poder de Deus ou não. O jogo era, vamos ver se ele vai quebrar a lei. Vamos ver se ele vai pisar fora da linha. E se ele pisar, a gente vem com juízo. E olha o que aconteceu. O que esse ambiente criou em Jesus? Irado. Jesus ficou irado. Olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido. Essa palavra entristecido, essa palavra é repetida lá em Efésios, quando Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. É a mesma tristeza. É a mesma ação que entristeceu o Espírito Santo, Jesus ficou entristecido. Por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Versículo 6. Então os fariseus levantaram as suas mãos, deram glória a Deus, honraram ao Senhor, porque com graça e com poder se manifestou no meio dos homens. Foi isso? Não. Os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. Perceba como a religião pode se tornar cruel. Não importa se você está fazendo certo. Não importa se Deus está enchendo você com o Espírito Santo. Não importa se Deus está operando milagre na tua vida. O negócio é o seguinte. Você está fazendo coisa errada, é? Então você vai morrer. Não importa se você tem dons. Não importa se o poder de Deus usa você. Você está fazendo coisa errada, é? O quanto a religião pode ser cruel. Querido, é a única citação que fala que Jesus ficou irado, entristecido. A vida das pessoas estão sendo interrompidas, casamentos interrompidos, negócios interrompidos, vida interrompida. Pessoas estão morrendo muito cedo. Pessoas estão perdendo o favor de Deus, porque o senso deles é um senso de ira e não de graça. Queridos, o mundo está fazendo coisas erradas. O mundo está fazendo coisas horríveis. Mas quando nós entendemos o mover de Deus, nós vamos entender que Deus, Ele quer salvar o mundo. Ele não quer julgar o mundo. Deus quer agir com graça sobre o mundo e não com juízo sobre o mundo. Deus quer mudar a vida das pessoas e não condenar as pessoas. Deus quer trazer as pessoas para perto e não expeli-las da sua presença. Quando nós vemos o episódio de Sodoma e Gomorra, é claro, é nítido que Deus não queria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão entra no circuito. Ouça que Deus sempre tem os seus intercessores.
E Abraão começa a orar: Deus, se tiver 50, o Senhor destrói a terra? Não, se tiver 50 eu não destruo. Tá bom, Deus, e se tiver 45? Olha, se tiver 45 eu também não destruo. E Moisés não, Abraão, né? E Abraão vai caindo no número, e Abraão chega até 10, ele para no 10. E Deus diz: se tiver 10 eu não destruo, eu não quero destruir. A ira do rei é como um leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre a relva. Eu não quero destruir. Eu me lembro quando aconteceu o episódio do tsunami, ali na Malásia. A igreja toda, com olhares, dizendo: olha, Deus matou 300 mil pessoas. Deus não matou. Estados Unidos, olha lá Deus pesando a mão sobre os americanos, vai destruir a nação americana. Deus não destrói. Nos Estados Unidos tem mais que 10 justos naquela terra. Se em Sodoma e Gomorra, Deus disse: se tiver 10 eu não destruo. E a Bíblia diz que Deus encontrou Ló e sua casa. Deus só destruiu Sodoma quando Ló saiu da terra. Deus estira logo. E a Bíblia diz que a alma de Ló, morando em Sodoma e Gomorra, se afligia por causa das obras que eram feitas naquele lugar. Abraão estava no mesmo contexto, só que Abraão estava nos lugares altos, nas campinas, nos lugares mais altos, nas montanhas. E de lá, Abraão intercedia pela terra. E Deus poupou o servo Ló. Deus tem os seus intercessores. E Deus quer mudar o mundo. Deus quer mudar as famílias. O senso de ira tem limitado a vida das pessoas. Tem limitado ministérios. Tem limitado famílias. Tem roubado. Mas Deus tem muitos anos de vida para todas as tuas coisas. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? Você, né, temos alguns pastores. Nós precisamos pregar isso. Nós precisamos anunciar a verdade do que Deus quer fazer em nossas vidas. Do que Deus quer anunciar. Nós temos que, as pessoas precisam se apoderar e ser absorvidas pelo amor de Deus que cobre multidão de pecados. Amém, queridos? Queridos, Deus está derramando um grande avivamento sobre a terra. E o que Deus tem para você é que você vença todos os teus inimigos. Queridos, 120 anos. Você não está debaixo de ira. Você não está debaixo de condenação. Você não está debaixo de juízo. Você está debaixo do perdão, da graça. Vamos colocar em pé.